Começando pelo córtex da adrenal, né? A adrenal ela é uma glândula que está ali em cima do rim, então a gente tem duas, uma em cima de cada rim, e a gente vai ter ela dividida em camadas histológicas. Então, basicamente ela é dividida em córtex e medula. A parte da medula, que é a parte mais central, é onde vai ter produção de catecolaminas, que são aqueles hormônios que vão ser usados como neurotransmissores, a adrenalina, a noradrenalina. E a gente tem essa parte do córtex que é dividida em três camadas. A mais superficial, que fica mais para fora, é a zona glomerular, que basicamente vai produzir aldosterona. A do meio aqui é a zona fasciculada, que vai produzir cortisol e um pouquinho de androgênio. E a parte mais próxima ali da medula é a zona reticular, que produz principalmente androgênio, mas também vai produzir um pouquinho de cortisol. Então, falando ainda dessas camadas, a gente tem que ter em mente assim que a gente tem dois tipos de hormônios principais ali sendo produzidos pelo córtex, das adrenais. Os hormônios mineralocorticoides, que são hormônios que vão agir sobre os minerais do corpo, então sobre eletrólitos, sobre íons, principalmente o sódio e o potássio, e a gente vai ter uma classe de hormônios chamada de glicocorticoides, que são hormônios que vão agir sobre o metabolismo da glicose. Então, ali na zona glomerulosa, vai ter a produção desses mineralocorticoides, que são os hormônios que vão agir sobre o metabolismo dos minerais. A aldosterona é o principal representante, é o hormônio mais ativo e que é produzido em maior quantidade ali na adrenal. E o que vai estimular a zona glomerulosa a secretar a aldosterona? São os níveis de angiotensina 2 e os níveis de potássio do sangue. Então, quanto mais angiotensina 2 eu tenho e quanto mais potássio eu tenho no sangue, mais eu secreto aldosterona pela zona glomerulosa. A zona fasciculada é responsável principalmente pela produção de glicocorticoides, que são esses hormônios que agem sobre o metabolismo de glicose. O principal representante aqui é o cortisol. Ela também vai secretar um pouquinho de androgênio, que são aquela classe de hormônios masculinos. O principal representante é a testosterona. E ao contrário ali da zona glomerulosa, aqui na zona fasciculada, o que vai controlar essa secreção é o ACTH, que é aquele hormônio da hipófise, que é o hormônio estimulador do córtex da adrenal. Então tem que ter isso em mente, que esse hormônio produzido pela hipófise, que é o estimulador do córtex da adrenal, ele vai estar estimulando a secreção apenas aqui dos hormônios glicocorticoides e dos androgênios. Ele não vai ter uma ação sobre a liberação dos mineralocorticoides, porque esses hormônios eles são controlados por níveis de angiotensina 2 e de potássio. E a zona reticular, por fim, que é a mais interna ali do córtex, ela vai produzir principalmente os androgênios, né, udeia e androstenediona. Produz um pouquinho de glicocorticoide também, e também tem a sua secreção regulada pelo ACTH lá da hipófise. Falando sobre esses hormônios, então, todos eles vão ser esteroides derivados do colesterol. Então, essas células ali da adrenal, elas vão usar o colesterol para produzir os seus hormônios, da mesma forma como acontecia lá naqueles hormônios que a gente via nas gônadas. A célula ela vai captar colesterol do sangue através do LDL, que é aquele transportador de colesterol que a gente tem no sangue. Então, 80% do colesterol vai vir do sangue através do LDL. Já o 20% restante vai ser as próprias células que vão produzir esse colesterol para ser usado. O ACTH, que é aquele hormônio da hipófise, que é estimulador do córtex da adrenal, ele vai aumentar a quantidade de receptores de LDL ali nessas células do córtex, e ele vai promover também a conversão desse colesterol
para esse hormônio chamado de pregnenolona, que é o primeiro de toda a reação em cadeia que a gente vai ter ali dentro dessas células. Os estrogênios, que são aqueles hormônios femininos que a gente também conversou na aula de gônadas, eles não vão ser produzidos pelas adrenais. Lembra que eles precisavam daquela enzima chamada aromatase para ser produzidos? A adrenal ela não tem essa enzima. Então, nesse caso, os estrogênios, que são hormônios femininos, são produzidos a partir dos androgênios, que são os masculinos, e isso vai acontecer em tecido periférico, principalmente em tecido gorduroso, e acontece também lá no ovário, no caso das mulheres. Então, os estrogênios produzidos pelo córtex adrenal saem ali da adrenal, vão para os tecidos periféricos e lá são transformados em estrogênios. Como eu tinha dito, as duas principais classes são os mineralocorticoides e glicocorticoides. E aqui, a aldosterona é o principal representante dos mineralocorticoides, cortisol é o principal representante dos glicocorticoides. Aqui a gente vai ter toda essa cascata de reação que está acontecendo, que a gente não precisa decorar. Basicamente, o que a gente tem que entender é que tudo vai partir do colesterol. Então, o colesterol entrou na célula, ou a célula mesma produziu esse colesterol. A gente vai ter a ação do ACTH estimulando as reações químicas acontecendo aqui. E a gente vai ter 3 vias de formação de hormônios. Parte vai vir e formar os androgênios. Isso vai acontecer só na zona fasciculada e na zona reticular. E daí, como eu tinha dito, depois que sai e vai para os tecidos periféricos, a gente tem a transformação de parte desses hormônios em estrona. E em estradiol também, que são os hormônios femininos. E isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. A diferença é que em mulheres a gente vai ter mais formação desses hormônios e nos homens eles estão em baixa quantidade. Na camada glomerulosa, a gente vai ter essa reação acontecendo aqui. Então, o colesterol vai vir nessa direção da reação e a gente vai ter a produção de aldosterona. Como eu disse, não é só a aldosterona, que é o mineralocorticoide, tem outros aqui, mas a aldosterona é o principal, é o que é produzido mais e é o mais ativo. E a aldosterona vai ser responsável por 90% das atividades mineralocorticoides. Já na zona reticular, a gente vai ter essas reações acontecendo aqui para formar o cortisol, que vai ser responsável por 95% das atividades glicocorticoides. A gente vai ter uma troca de função aqui, isso você tem que ter em mente. O cortisol ele vai ter uma função mineralocorticoide e a aldosterona vai ter uma ação glicocorticoide. Então, um tem a função do outro também, só que é em menor quantidade. Então, assim, o efeito mineralocorticoide que o cortisol tem é bem baixo. Ele vai agir principalmente no metabolismo da glicose. Mas se for perguntado para você se cortisol tem um efeito mineralocorticoide, ele também tem, baixo. E a mesma coisa a aldosterona. Age principalmente no metabolismo nas reações que envolvem os íons, o sódio, o potássio. Mas se perguntar se a aldosterona tem uma ação glicocorticoide, também vai ter, só que baixa. Falando então da aldosterona especificamente, como eu tinha dito, é lá na zona glomerular que ela vai ser produzida, e basicamente a função dela é regular o nível de sódio e potássio no corpo. No início isso fica meio confuso, como que acontece. Quando vocês tiverem as aulas de rim lá para o final do semestre, vai ficar mais claro. Mas basicamente o que a gente tem lá no rim é a filtração do sangue, e o rim ele meio que vai decidir o que vai ficar no corpo, o que vai ser mandado para fora, o que vai ser excretado pela urina. Então aqui a gente tem a representação de uma célula lá do túbulo renal. Aqui na parte do lúmen tubular é onde está sendo formada a urina, então tudo que fica aqui é o que vai ser excretado para fora do corpo.
E aqui do outro lado seria o que está sendo reabsorvido, que vai voltar para o corpo. Então, o receptor de aldosterona ele vai ficar ali nessa célula do túbulo renal. Quando o córtex da adrenal produz a aldosterona vai se ligar aqui nesse receptor e ela vai gerar esse efeito dentro da célula de estimular tanto a produção de canais de sódio para o lado do lumen tubular, quanto vai estimular também o funcionamento de forma mais potente da bomba de sódio e potássio que está aqui na membrana do outro lado. Então ela vai fazer essa bomba de sódio e potássio funcionar mais. Lembra que essa bomba ela é responsável por trazer sódio para fora da célula, então ela vai jogar o sódio aqui para o interstício do rim, ao mesmo tempo em que vai colocar o potássio para dentro da célula. Então perceba que o que está acontecendo é que a aldosterona ela está estimulando a reabsorção de sódio para dentro do corpo. O sódio que antes iria ser excretado pela urina, ele está voltando para o corpo por conta da estimulação da aldosterona. Então a gente pode concluir que a aldosterona tem uma ação de aumentar a reabsorção de sódio, ao mesmo tempo em que ela pega o potássio, joga para dentro da célula, vai ficar cheio de potássio aqui dentro, eles vão começar a escapar por canais de potássio para dentro do lúmen e vão ser excretados pela urina. Então a gente também pode concluir que a aldosterona aumenta a excreção de potássio. Ela diminui os níveis de potássio no sangue, ao mesmo tempo em que aumenta os níveis de sódio no sangue. Então faz sentido a gente pensar que o que vai estimular a secreção de aldosterona lá no córtex adrenal são os níveis de potássio. Quando eu tenho muito potássio no corpo, esse vai ser o estímulo para a zona glomerular começar a produzir aldosterona. A aldosterona vai lá, se liga na célula renal e começa a jogar para fora esse potássio que estava em excesso. O outro estimulador da produção de aldosterona é a angiotensina 2. Quando que a angiotensina 2 é mais liberada no nosso corpo? Quando a gente está com a pressão baixa, quando a gente está com pouco líquido, pouco volume no nosso corpo. Isso estimula as células renais a produzir renina. A renina faz com que a angiotensina 1 seja transformada em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai lá no córtex adrenal, faz com que ela produza aldosterona. A aldosterona vem aqui, começa a reabsorver mais sódio. Junto com o sódio no corpo, começa a entrar água. Então, o estímulo lá no início começou com a pressão baixa, com pouco volume de sangue, até que a gente teve a produção de aldosterona, que aumentou o sódio e aumentou o volume. Então, eu consegui corrigir a minha pressão, que antes estava baixa. Então, também faz sentido a gente pensar que, quando a gente libera angiotensina 2, a gente vai ter um aumento dos níveis de sódio para aumentar a quantidade de água, porque a nossa pressão está baixa. E a gente tem esse processo, que é importante a gente saber, geralmente cai na prova, que é chamado de escape de aldosterona. Então pensa assim, a aldosterona ela vai aumentar o sódio do corpo, quando ela é liberada lá pelo córtex. Isso vai fazer com que a pressão arterial aumente, porque eu estou reabsorvendo sódio, mas o sódio ele vai atrair a água. Quando a gente quer reabsorver mais água lá no rim, o mecanismo que o rim usa é reabsorver mais sódio, porque daí a água vai seguir o sódio. Eu aumentando a pressão arterial, a partir de um nível que não é mais fisiológico, o corpo sente que a pressão está muito alta, o que ele vai fazer? Existem vários mecanismos no corpo que vão trabalhar para diminuir essa pressão e fazer o rim começar a excretar mais sódio. Então, basicamente, a gente tem que entender o escape da aldosterona como eu estou com uma pressão aumentada, eu vou começar a fazer com que eu diminua a minha ação da aldosterona, mesmo que eu tenha bastante aldosterona sendo liberada pelo córtex. O mecanismo para proteger o corpo de ter a pressão alta, ele vai ser mais forte, ele vai ganhar da ação da aldosterona e vai diminuir a excreção de sódio. Eu sei que essa parte é meio confusa de entender, caso vocês tenham ficado em dúvida, é só avisar que eu tento explicar de novo, tá?
Outras funções da aldosterona que a gente também precisa saber. Além de aumentar a excreção de potássio no rim, ela aumenta a excreção de H+, então ela joga H+ para fora do corpo. Se a gente está jogando ácido para fora do corpo, a gente tem uma tendência de provocar alcalose, caso os níveis de aldosterona estejam muito altos. Ela vai aumentar a absorção intestinal de sódio, principalmente lá no colo, então não é só no rim que ela aumenta a reabsorção de sódio, ela aumenta no intestino também, e aumenta nas glândulas sudoríparas. Então ela faz, e nas salivares, ela faz com que a gente perca menos sódio e cloreto no suor e na saliva. E, como eu tinha dito, ela vai estimular genes que produzem as proteínas canais de sódio. Então, além de ela estimular a ação da bomba de sódio e potássio, ela também vai estimular esses genes a produzir mais canais de sódio ali para a membrana. Só que essa é uma ação mais lenta, porque envolve transcrição e tradução de gene. Já essa parte de ativar as bombas de sódio e potássio é meio que instantâneo. A aldosterona é liberada na corrente sanguínea, logo ela já se liga nos receptores e a bomba de sódio já começa a agir. A regulação da aldosterona, ou seja, o que faz ela ser liberada mais ou menos lá pelo córtex. Como eu tinha dito já, é o sistema renina-angiotensina que vai estar regulando ela de forma bem precisa. Então, quando a gente tem esse aumento da angiotensina 2, por conta o que faz aumentar a angiotensina 2, como eu tinha dito, é quando diminui a pressão arterial. Quando a gente tem pouco volume de líquido dentro do corpo. E isso vai estimular o córtex a produzir mais aldosterona para reabsorver mais sódio e junto com o sódio a água. A gente vai ter um aumento dos níveis de aldosterona quando tem elevação de íons potássio, então por isso que faz sentido a gente pensar que a aldosterona vai eliminar esse potássio do corpo. E a gente tem que pensar lá na hipófise, né, que é a glândula mestra, que vai estar agindo sobre todas as outras glândulas do corpo. Então aqui não vai ser diferente, vai liberar o ACTH, que vai ser necessário para a produção da aldosterona. Ela não tem efeito na secreção, mas como ela estimula a entrada do colesterol dentro das células e estimula as primeiras reações que acontecem ali do colesterol se transformando nos hormônios, então é preciso do ACTH para produzir os hormônios, apesar da secreção da aldosterona ser regulada por angiotensina 2 e potássio. Agora falando do cortisol, que é um hormônio glicocorticoide, então ele vai agir sobre o metabolismo de glicose. Ele vai ser produzido pela zona fasciculada, que é a segunda ali do córtex. Vai ter um efeito sobre todo o metabolismo do corpo, carboidratos, proteínas e gorduras. Como que a gente tem que pensar no cortisol agindo no corpo? Ele tem uma ação muito parecida com o GH. Não sei se vocês lembram da aula do GH que eu falei que o GH ele tem uma função de fazer deposição de proteína. Então, ele quer evitar que os aminoácidos se transformem em glicose. Para isso, ele aumenta a glicose no sangue e ele pega esses aminoácidos e deixa alto no sangue, começa a quebrar proteína, a quebrar gordura também, para fazer ácido graxo ser transformado em energia. Tudo para evitar que aminoácido seja utilizado na produção de energia. Aqui não é isso que vai acontecer. O cortisol ele é um hormônio que vai ser liberado principalmente quando a gente está em estresse fisiológico. Quando a gente sofre algum trauma, algum acidente, quando o nosso corpo está em perigo. Quando a gente está nessas situações de estresse fisiológico, o corpo ele quer aumentar os níveis de glicose no sangue, pensando em produção de energia, principalmente para o cérebro. Lembra que eu tinha dito já para vocês que o cérebro ele não depende de insulina para a glicose entrar nas células. Então, quanto mais glicose eu tenho, mais glicose eu vou ter disponível para as células transformarem em energia. Que é o que a gente precisa do nosso cérebro funcionando quando a gente está nas situações de perigo. É, de certa forma, assim, o órgão nobre que o corpo tenta defender.
Então, o corpo ele vai tentar utilizar outras formas de energia que não a glicose, para eu manter essa glicose alta, para ela ir lá para o cérebro. Então, os efeitos sobre carboidratos, ele vai estimular a gliconeogênese, diferente do que o GH fazia. O GH não deixava a gente ter gliconeogênese, porque ele queria mandar aminoácido para a produção de proteína. Aqui o cortisol, ele só quer aumentar a glicose. Então, ele vai usar aminoácido no processo de gliconeogênese para produzir mais glicose, para aumentar essa glicose no sangue. Ele vai reduzir a utilização celular da glicose, então os tecidos ficam mais resistentes à entrada da glicose, começa a acumular essa glicose no sangue, elas não entram para os tecidos, e por consequência eu também tenho uma tendência de causar uma resistência à insulina, porque o pâncreas vai tentar compensar esse aumento da glicose, liberando insulina, mas o cortisol não vai deixar essa glicose entrar nas células, então eu tendo a gerar essa resistência à insulina, porque a insulina não vai dar conta de mandar essa glicose para dentro das células. Sobre as proteínas, como que o cortisol vai agir? Ele vai reduzir as reservas de proteína dentro das células, então ele começa a quebrar a proteína para aumentar o nível de aminoácido, para esses aminoácidos irem para a gliconeogênese, ser transformado em glicose, para eu aumentar a minha glicose no sangue. Então eu tenho aumento aqui da proteólise. Porém, no fígado vai acontecer o contrário. Parte desses aminoácidos vão ser transportados para o fígado e lá a gente vai aumentar a quantidade de proteínas hepáticas e plasmáticas. Vocês vão ver lá na imunologia que quando a gente está em ataque no corpo, quando a gente tem um processo que está atacando o nosso corpo, então um exemplo disso é esse trauma, esse estresse fisiológico, o fígado ele vai ser responsável por produzir algumas enzimas de defesa. Então, alguns aminoácidos vão ser mandados para o fígado conseguir produzir essas proteínas de defesa do nosso corpo, quando a gente está nesses estados de estresse. E a gente vai ter o aumento dos níveis de aminoácidos no sangue, justamente por conta do aumento da proteólise. Sobre lipídio, é a mesma lógica. A gente vai quebrar as reservas de gordura para aumentar os níveis de ácido graxo. Esses ácidos graxos começam a ser usados na produção de energia para poupar a utilização da glicose. E daí o ácido graxo vai passar a ser a principal fonte de energia. Esse excesso de ácido graxo no corpo vai começar a se depositar em alguns lugares específicos do corpo e isso acaba gerando obesidade. Então, pessoas que têm uma síntese aumentada de cortisol e até pessoas que fazem uso crônico de medicamentos que são a base de hormônios do cortisol, começam a ficar com obesidade e com essas características bem típicas, que é a giba, que é um depósito de gordura aqui na nuca, na parte das costas, e essa face de lua, por conta da deposição de gordura no rosto também. Como eu tinha dito para vocês, o cortisol é um hormônio do estresse, então quando a gente está em alguma situação de estresse físico, neurogênico, algum trauma, ele vai começar a ser liberado mais. E ele vai ter um efeito anti-inflamatório muito importante. Então, ele vai começar a inibir estágio de processo inflamatório antes mesmo dele iniciar. E se o processo inflamatório já tiver começado, o cortisol ele vai acelerar para que essa inflamação ela acabe mais rápido. Por isso que existem os remédios que são a base de cortisol, que são usados como anti-inflamatórios quando a gente está com infecção ou quando a gente está com alguma inflamação. A regulação do cortisol vai ser principalmente pelo ACTH, então aqui a gente tem a hipófise liberando o ACTH, que vai lá no córtex adrenal e vai estimular tanto a produção do cortisol quanto a liberação do cortisol pelo córtex lá no sangue.
Quando a gente tem um aumento dos níveis de cortisol, esse cortisol vai fazer um feedback negativo. Então, ele vai tanto lá no hipotálamo quanto lá na hipófise, e ele vai diminuir a secreção do hormônio liberador, aqui do ACTH, e vai diminuir diretamente lá na hipófise a liberação do ACTH. Como eu tinha dito também, o estresse, ele vai agir lá no sistema nervoso central, no hipotálamo, diretamente, fazendo com que seja produzido mais hormônio liberador do ACTH, e daí isso faz com que a hipófise produza mais ACTH, e por consequência eu tenho um aumento do número da produção de liberação de cortisol. Agora falando dos androgênios, que são aqueles hormônios masculinos que também são produzidos ali pelo córtex adrenal. Então a gente tem diversos hormônios, né? Androgênio é o nome que a gente dá para a classe. E o principal é esse sulfato de hidroepiandrosterona, que é conhecido como DEA. E em segundo lugar, a gente tem a androstenediona. Testosterona é principalmente no testículo, e nos ovários também é produzido uma pequena quantidade. Aqui no córtex das adrenais é produzido bem pouca testosterona. Agora vamos ir para a aula de cálcio. Então, antes de começar a falar dos hormônios que regulam, como que o cálcio está dividido no nosso corpo? Basicamente, todo ele está no osso. Então, aqui é praticamente 99% do cálcio que a gente tem, ele está no osso. Então, a gente tem que ver o osso como uma grande reserva de cálcio no nosso corpo. O restante, 1%, vai estar dentro das células e 0,1% vai estar no líquido extracelular. Quando a gente fala aqui da divisão desse cálcio que está no intracelular, basicamente 50% dele está na forma iônica, ou seja, está na forma livre para conseguir passar de um compartimento para o outro. Ele consegue sair de dentro das células e entrar dentro das células, e também sair do extracelular para ir para os ossos. Então, tipo, esse cálcio que é ligado às proteínas e esse cálcio que está unido a ânions, ele não está disponível para uso, para transporte. A gente, quando fala de cálcio sendo transportado, é esse cálcio iônico aqui que está na forma de Ca2+. E o fosfato, ele vai estar em ligação com o cálcio, principalmente no osso, mas também se liga no extracelular e no intracelular. E ele está sobre duas formas, o HPO4 2- e o H2PO4-. Como que é a formação do tecido ósseo? Então, a gente tem a matriz orgânica, que é responsável por 30%, 95% é de fibra colágena, 5% de substância fundamental. E a gente tem os sais ósseos, que são 70%. Então, basicamente, a maior parte do tecido ósseo é constituída de íons, de eletrólitos. E o principal constituinte desses sais é a hidroxiapatita, que é formado por cálcio e fosfato. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Não decorar esses valores, essas porcentagens, mas entender que o tecido ósseo, a maior parte dele é sal, e o principal sal é formado por cálcio e fosfato, que vão estar ligados, formando ali esse sal. Quando a gente tem cálcio e fosfato no sangue, eles também têm uma ligação forte, e a quantidade que a gente tem no nosso corpo é suficiente para eles se juntarem, para eles se precipitarem e formarem hidroxiapatita dentro dos vasos. Então, seria como se a gente estivesse formando tecido ósseo ali dentro do sangue. Só que isso não acontece porque a gente tem alguns hormônios, alguns inibidores dessa precipitação, que impedem que o cálcio se ligue no fosfato quando eles estão fora do tecido ósseo. O principal é o pirofosfato. Então, só para saber que o pirofosfato ele está ali impedindo que eu tenha formação de tecido ósseo
onde eu não deveria ter. E a gente vai ter constantemente uma remodelagem do tecido ósseo. Então ele não é, o osso que a gente forma, ele não é o mesmo para sempre. A gente está sempre em processo de moldagem dele, ou seja, eu estou o tempo inteiro construindo tecido ósseo novo e destruindo o tecido que já foi produzido. Isso a gente chama de deposição óssea, que acontece pelos osteoblastos, que é essa criação de tecido ósseo novo. E a gente vai ter a absorção óssea, que seria essa destruição do tecido ósseo, que é feita pelos osteoclastos. Então a gente vai ter sempre essa dinâmica acontecendo no tecido ósseo. Os osteoblastos construindo, os osteoclastos construindo, os osteoclastos destruindo. E vai ter 3 maneiras do corpo regular a quantidade de cálcio no corpo. Como eu tinha dito para vocês, a maior parte do cálcio está dentro do osso, então o corpo utiliza o osso. Quando eu quero aumentar a minha quantidade de cálcio no sangue, eu vou lá e tiro do osso e coloco para o sangue. Quando eu quero diminuir a quantidade de cálcio no sangue, eu tiro o cálcio que está no meu sangue e jogo para o osso. E o corpo vai utilizar 3 hormônios para fazer isso. O paratormônio, que é produzido pela paratireoide. Basicamente, o que ele vai fazer é aumentar o cálcio no sangue. Então, ele é liberado quando a gente tem pouca quantidade de cálcio no sangue. A gente vai ter a vitamina D, que vai ser... O processo de produção dela começa ali na pele. E ela vai fazer um processo de deposição óssea, ou seja, ela constrói tecido ósseo. Esse é o objetivo dela, construir tecido ósseo. E a gente tem a calcitonina, que é produzido pelas células C da tireoide, que tem o objetivo de diminuir cálcio no sangue. Então, quando eu estou com muito cálcio no sangue, a tireoide é estimulada a produzir calcitonina. Essa calcitonina vai lá e diminui esses níveis de cálcio no meu sangue. Começando pelo paratormônio. Então, ele é produzido pela paratireoide e vai agir na absorção óssea. Ou seja, ele vai destruir osso. Quando a gente fala de paratormônio, a gente tem que pensar nos osteoclastos indo lá no tecido ósseo, quebrando esse tecido ósseo e jogando o cálcio para dentro do sangue. Depois a gente vê como que vai ser esse processo. Ele vai aumentar a absorção de cálcio e de fosfato no intestino, principalmente pela ação da vitamina D. Então, é a vitamina D que vai lá no intestino aumentar essa absorção de cálcio e fosfato. Porém, para a vitamina D agir, eu preciso do paratormônio ativando ela. Então dá para a gente dizer que o paratormônio também age nessa absorção, nesse aumento da absorção intestinal. Ele vai aumentar a reabsorção do cálcio lá no rim, então eu vou ter menos cálcio sendo excretado pela urina e sendo retido no sangue. E ele vai aumentar a excreção de fosfato no rim para evitar essa ligação com o cálcio. Então lembra que eu disse que o cálcio, quando ele está com fosfato, eles tendem a se ligar. E como eu quero aumentar os meus níveis de cálcio iônico no sangue, esse é o objetivo do paratormônio, aumentar os níveis de Ca2+ no sangue, o cálcio livre, ele começa a aumentar a excreção de fosfato para eu diminuir essa ligação que o cálcio faz com o fosfato. Como que ocorre, então, essa produção do osteoclasto para eu ter essa destruição do tecido ósseo? A gente vai ter aqui um pré-osteoclasto que precisa se transformar em osteoclasto para ele começar a agir e atirar esse cálcio lá do tecido ósseo para jogar pro sangue. O paratormônio ele quer fazer isso, esse é o objetivo dele. Ele vai formar o osteoclasto para destruir o osso e colocar esse cálcio pro sangue. Como que ele vai fazer isso? O receptor de paratormônio ele está lá no osteoblasto, que é a célula que constrói tecido ósseo. Então ele é liberado lá pela paratireoide. Ele se liga no seu receptor, que está lá na membrana do osteoblasto. Quando isso acontece, quando eu tenho essa ligação do paratormônio com o seu receptor no osteoblasto, esse osteoblasto ele vai começar a
a expressar essa proteína de membrana aqui, chamada de ligante do rank. Está representado em roxo aqui. Quando ela expressa esse ligante do rank, o pré-osteoclasto, que já estava formado e que possui o receptor de rank, ele vai se ligar nesse rank que foi expresso pelo osteoblasto. Então, a partir disso aqui, a gente consegue, a partir dessa ligação, o pré-osteoclasto ele consegue se formar, amadurecer e ir lá no tecido ósseo para fazer essa destruição, essa absorção do osso. Então, tirar o cálcio que estava no tecido ósseo e jogar para o sangue. Então, a partir desse mecanismo aqui, o paratormônio consegue atingir o objetivo dele, que é formar o osteoclasto. Essa é uma das maneiras do paratormônio fazer isso, e é uma forma rápida, porque logo que o paratormônio essa é uma maneira lenta porque envolve a expressão de proteínas aqui pela membrana. E essa expressão de proteína envolve processo de transcrição e tradução que demora um pouco, então não é instantâneo a partir do momento que o PTH é liberado. Porém, existem momentos em que o corpo precisa ser mais rápido, então eu preciso urgentemente assim de mais cálcio no sangue. O paratormônio tem uma via para agir de forma mais rápida, que é chamado de osteólise. Então aqui a gente tem uma representação do tecido ósseo. Não sei se vocês lembram lá das aulas da Laurinha disso, como que é a formatação ali do tecido ósseo. Mas a gente tem bastante vascularização entre as células, entre a parte mineral também. Então está sempre tendo uma troca ali do sangue com as células, com a parte mineral do osso. E a gente vai ter na membrana dessas células bombas de cálcio. O paratormônio ele vai ativar essas bombas de cálcio, que vão pegar esse cálcio que está no tecido ósseo, que está ali nessa parte mineral do osso, e ele vai começar de forma ativa, então pela quebra de ATP, ele começa a jogar esse cálcio para dentro dos vasos que a gente tem ali no tecido ósseo. Então isso acontece de maneira rápida porque é simplesmente a ativação de bombas de cálcio que já estão na membrana. Como eu tinha dito, é osteólise o nome desse processo. Como que é a regulação da liberação pela paratireoide? Então a gente tem que fazer uma lógica. Qual que é a função do paratormônio? É aumentar o nível de cálcio no sangue. Então, o que faz sentido? O paratormônio ser liberado quando eu tenho pouco cálcio. Então, é o cálcio que vai regular. Se o corpo tiver com pouco cálcio no sangue, esse vai ser o estímulo lá da paratireoide para ela começar a liberar paratormônio. E daí, com a liberação do paratormônio, eu tenho esses processos que eu falei para vocês de ativação das bombas de cálcio e produção de osteoclasto. Eu consigo aumentar esse nível de cálcio que antes estava baixo. Agora, se eu tiver muito cálcio no meu corpo, isso vai inibir a paratireoide, ela vai diminuir os níveis de liberação de PTH. Agora, falando da vitamina D, que é o segundo hormônio ali que vai agir no metabolismo do cálcio. Não precisa decorar esses nomes, essas reações, mas o que a gente tem que saber é, primeiro, a vitamina D ela vem do colesterol. E segundo, a gente vai ter 3 locais no corpo que vão estar envolvidos nessa produção da vitamina D. Então a gente sabe que a gente produz vitamina D lá na pele, mas é o começo apenas da produção dela. Os raios de sol eles vão bater aqui na pele e eles vão agir nessa primeira reação, fazendo com que esse dihidrocolesterol aqui se transforme em colecalciferol. Calciferol é sinônimo de vitamina D. Então, seria vitamina D, colecalciferol. Essa é a primeira reação que acontece. Esse colecalciferol ele vai ir para o fígado. Lá no fígado, ele vai ter
ele vai passar por outra reação e vai ser transformado em 25-hidroxicalciferol ou 25-hidroxivitamina D. Essa 25-hidroxivitamina D vai ir lá para o rim, e no rim a gente vai ter, enfim, a formação da forma ativa da vitamina D, que é a que vai ter uma ação no metabolismo do cálcio, que é a 1,25 de hidroxivitamina D. Então, como eu disse, não precisa decorar os nomes, é saber que começou no colesterol que estava lá na pele, a reação química, e a gente vai ter 3 locais no corpo envolvido: a pele, o fígado e o rim. E é no rim que a gente tem a formação final da forma ativa da vitamina D. Outra coisa importante é saber que essa última transformação aqui, para a gente ter a forma ativa, é onde o PTH vai agir. Então, se não tiver PTH, ou se os níveis de PTH forem baixos, a gente vai ter baixa produção de vitamina D ativa, que é esse 1,25 de hidroxivitamina D. Qual que vai ser os efeitos da vitamina D no corpo? Como eu tinha dito para vocês, a vitamina D ela tem por objetivo fazer deposição de tecido ósseo, ou seja, aumentar a quantidade de produção de osso. E para isso ela vai atuar no intestino, no rim e no próprio osso. Então, como que ela faz? Lá no intestino, se ela quer aumentar a produção de tecido ósseo, faz sentido a gente pensar que no intestino ela vai aumentar a reabsorção do cálcio. Como que ela faz isso? Ela vai estimular as células do intestino a produzir calbindina. A calbindina é um ligante de cálcio que vai ser secretado ali no intestino e vai se ligar no cálcio, impedindo que ele seja excretado nas fezes. Então, o cálcio que a gente se alimenta, ele vai ficar retido ali por mais tempo no intestino, se ligando nessa calbindina, e assim a gente promove uma maior absorção do cálcio, porque ele vai ficar em mais contato ali com o intestino durante um tempo maior. E ela também vai aumentar a absorção do fosfato, também pelo mesmo mecanismo. Ela vai estimular a produção de ligantes de fosfato ali no intestino. Agora, falando do rim, se ela quer aumentar o cálcio no sangue, para colocar esse cálcio para o osso, faz sentido ela diminuir a excreção renal, ou seja, diminuir a quantidade de cálcio que eu estou perdendo pela urina. Então, a vitamina D ela vai lá no rim, nas células do túbulo renal, e ela vai diminuir a excreção renal de cálcio e de fosfato. Nesse caso aqui, ela diminui a de fosfato também, porque ela quer mandar tanto cálcio quanto fosfato para dentro do osso, diferente do paratormônio, que queria aumentar cálcio no sangue. O paratormônio ele não aumentava a absorção de cálcio no rim para mandar para o osso, e sim para deixar no sangue. Então, por isso ele diminuía a de fosfato para não se juntarem. No caso da vitamina D, ela quer jogar tanto cálcio quanto fosfato para dentro do osso, então ela aumenta a absorção renal dos dois. E no osso, a vitamina D vai depender da quantidade e ação que ela vai ter. Então, quando a gente está com quantidades boas de vitamina D, quantidades normais que o nosso corpo precisa, ela vai agir nessa mineralização do osso. Então, ela vai pegar esse cálcio, esse fosfato que ela conseguiu fazer absorver mais lá no intestino e no rim, e ela vai jogar para dentro do osso, estimulando a ação dos osteoblastos. Então a gente vai ter uma maior ação ali dos osteoblastos produzindo tecido ósseo. Quando a gente tem um aumento muito grande da vitamina D, isso é muito raro de acontecer, mas em quantidades extremas, alguns estudos mostraram que a vitamina D começa a agir na absorção do osso, ou seja, ela tem um efeito contrário ao que ela tinha antes. Ela começa a provocar destruição do corpo, do osso. Por quê? Porque ela vai atuar numa via de formação do Rank-L, que é aquele ligante do Rank necessário ali para a produção dos osteoclastos. Então, quando a gente tem muita vitamina D, a gente começa a produzir osteoclasto, que vai começar a aumentar a destruição do tecido ósseo. Por isso é importante a gente manter a vitamina D em quantidades normais
e fazer reposição apenas quando existe de fato indicação, quando existe uma deficiência dessa vitamina. A regulação da vitamina D. Tem que pensar na lógica de que, se eu quero aumentar o cálcio no osso, eu vou tirar esse cálcio do sangue. Então, quando o cálcio está muito alto no sangue, a vitamina D ela já consegue fazer o trabalho dela de colocar esse cálcio para dentro do osso. Então, eu produzo menos vitamina D, porque daí eu vou diminuir a minha a minha absorção intestinal e a minha reabsorção renal, porque eu já tenho muito cálcio no sangue. Então, como eu já tinha dito para vocês antes, quando eu tenho muito cálcio, ele vai suprimir a secreção de PTH, e o PTH age nessa ativação da vitamina D. Então, muito nível de cálcio, eu vou ter pouco PTH, logo eu vou ter pouca ativação de vitamina D, eu diminuo a produção de vitamina D, com isso eu diminuo a minha absorção intestinal, a minha absorção renal, e eu diminuo esse cálcio que antes estava alto no meu sangue. Por consequência, isso aqui eu já disse para vocês, né? Tipo, a absorção vai estar baixa no intestino porque eu diminuí a vitamina D por conta por conta do PTH não estar ativando esse processo de ativação da vitamina D. E para a gente terminar, a gente tem a calcitonina, que é o hormônio menos importante. Ele tem uma ação bem fraca no corpo. Ele é secretado lá pela tireoide, nas células C. E ele é secretado principalmente quando a gente tem muito cálcio no sangue. Então é um efeito contrário ao paratormônio. Enquanto o paratormônio é liberado quando tem pouco cálcio no sangue, a calcitonina é quando a gente tem muito cálcio no sangue. Então ela vai agir diminuindo essa quantidade excessiva de cálcio que a gente tem. Como que ela vai fazer isso? Ela usa duas formas. Uma forma mais imediata, que é reduzir a reduzir a atividade dos osteoclastos. Então, os osteoclastos estão lá destruindo o osso, colocando esse cálcio para dentro do sangue. A calcitonina ela vai lá e ela inibe essa atividade. Então, eu paro de colocar cálcio para dentro do sangue. E o efeito mais prolongado é diminuir a formação do osteoclasto. Então, aquela via que eu tinha falado para vocês de formação do osteoclasto pelo ligante Rank, ela vai inibir aquela via, e com isso ela também diminui esses níveis de cálcio que estão sendo jogados pelos osteoclastos do tecido ósseo para dentro do sangue. E é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, obrigado por ter assistido a aula. Qualquer coisa que vocês precisarem, só me chamar.